Black tá com a camisa do Palmeiras, não? Não, hoje eu tô do Barcelona. Só porque o Messi vai ficar. Vai ficar mesmo? Ele que estava querendo vir pro Fluminense. Vai ficar, segundo ele, né, cara? Muito caro pagar a multa dele. Jogador especial igual a gente da UJS. Estamos no ar. Beleza, pessoal, boa tarde. Tudo bem? Estamos aqui fazendo aquecimento, né? Pessoal entrando, tudo certinho já aqui na tela. Estou vendo o Gabriel Luna, Luana Ramalho, Clauderson Black, o nosso famoso Black. E estamos esperando aqui a nossa Quessinha, né? Que parece que está aí entrando, deu um probleminha na internet. Mas, em primeiro lugar, eu queria dar uma boa tarde a todo mundo que está entrando, nos acompanhando. E mais essa live que tem um tema assim, muito importante, né? Que a gente estava já há muito tempo querendo organizar. E aqui pela nossa página, nós já tínhamos recebido para uma conversa que foi muito interessante o presidente da UEE, o Ramon, e também o presidente da Uni, o Igor, e estávamos assim preparando nessa live aqui com essa tropa pesada da UJS, da Uni, da UBS, aqui da UCMG, da UEE, nessa turma que compõe a combativa, o JS, e debatendo temas, né, bem próximos à eleição, temas de importância para o país, para o Estado, para Belo Horizonte, temas que dizem respeito à juventude. Então, antes de mais nada, eu queria dar uma boa tarde aqui à nossa querida Luana Ramalho, presidente da UJS, ao nosso Black e ao nosso Luna. Agradecer a presença de vocês, a disponibilidade para esse bate-papo e passar para vocês darem uma boa tarde aí, pessoal. Posso fazer as honras? Por favor, Luna. Boa tarde, primeiramente, o Adson. Para mim, aqui nesse primeiro encontro que a gente está tendo, eu já gostaria de externalizar a minha honra, né, de ter você como nosso candidato a prefeito aqui em Belo Horizonte, de estar nessa tarde debatendo um assunto tão importante para a juventude belo-horizontina. Meu nome é Gabriel Luna, conhecido no movimento estudantil como Luna, né? Sou estudante de pedagogia da PUC Minas, tenho 24 anos e sou morador aqui do bairro Aparecida, da Regional Noroeste de BH. Atualmente diretor da União Nacional dos Estudantes. Muito bem, Luna. Luana. Boa tarde a todos e a todas. Saudar aqui, em primeiro lugar, o nosso pré-candidato a prefeito, que eu falo isso com muito orgulho de estar aí junto com você, construindo esse grandioso projeto para Belo Horizonte, Wadson. Queria cumprimentar também os meus camaradas aqui de luta diária, né, da UJS, mas também agora meus companheiros de uma candidatura coletiva, né, que se formata com essas pessoas aqui, a bancada antifascista, que também pretende ocupar o seu lugar na Câmara de Belo Horizonte, né, e poder, nesse espaço legislativo, conduzir as lutas da juventude, né? Então, saudar aí, desejar para a gente um grandioso debate com muita proposta, porque se a gente tem uma certeza é que BH pode mais, o que falta é um projeto de cidade, né? E a gente tem essa condição de apresentar um projeto que faça BH crescer e voltar aos rumos do desenvolvimento. Então, muito obrigada pelo convite, estamos aqui sempre que for preciso, sempre que chamar, dispostos a debater os rumos dessa cidade tão querida, que é a nossa cidade de Belo Horizonte. Beleza, Luana. Sou eu, então? Boa tarde, gente. Queria aqui saudar, né, o meu querido amigo Adson. Saudar também meus companheiros, né, da bancada antifascista aqui, que estão sempre na luta comigo. Saudar também a equipe, né, que está aqui por trás, garantindo que a gente faça essa live. Me chamo Clauderson, vulgo Black, né, tenho 25 anos, sou morador do bairro de Venda Nova, né, do bairro Rio Branco, aqui em Venda Nova.
Inclusive, o Adson, antes da pandemia, veio aqui numa roda de capoeira, né? Aqui na minha região, no bairro, muito bom. Sempre tá recebendo você aqui, né? E fico muito feliz a gente estar aqui desenvolvendo esse espaço para debater sobre a juventude, sobre nossas lutas, né? Que são muitas. E fico mais feliz ainda por discutir contigo, né, Adson, que é uma pessoa que sempre teve uma trajetória na luta juvenil, no movimento estudantil. Então, eu espero que a gente tenha um grande debate aqui com muita qualidade e desejo aqui um debate bom para todo mundo. Beleza, pessoal. Agradecer então Luna, a Luana, o Black. Eu queria sim, Luana. Primeiro, tem um tema para você, para o Luna, para o Black. O tema da juventude é um tema sempre muito importante, né, em todo o debate, né? Ou seja, quando você olha as estatísticas, né, num período de crise como esse, geralmente se abate mais sobre a juventude, né, os índices que são desesperadores, né, para o conjunto da sociedade. Você vai pegar, por exemplo, o desemprego é maior entre os jovens. Um momento como esse, os jovens são maiores vítimas, né, no momento de isolamento da pandemia, no que diz respeito à permanência na escola e a tendência de aumentar, infelizmente, a saída, né, de estudantes, ou seja, o êxito de estudantes que, na condição de praticamente 4, 5 meses, né, sem terem nenhum tipo de aula, seja aqueles nas universidades particulares, que muitos não tiveram condições de negociar mensalidades e perderam emprego, ou seja, todos os índices, quando você olha na crise, para a juventude são maiores. Eu queria começar assim, nessa troca de ideias, claro que depois eu passo para vocês também fazerem perguntas e a gente aqui bater essa bola, mas como é que vocês veem assim que essa pré-candidatura, né, antifascista, né, no momento em que o Brasil cresce essas ideias ultraconservadoras, né, de violência contra os negros, contra as mulheres, contra toda a comunidade LGBT, enfim, um cenário de maior intolerância, né? E vocês, nesse cenário, constroem uma candidatura coletiva de jovens, né, para exatamente proporem políticas para a juventude, mas tem como pano de fundo essa denúncia maior, né, do fascismo, das liberdades individuais, dessa escalada. Como é que vocês acham que essa candidatura pode dialogar numa eleição municipal em Belo Horizonte com temas tão importantes para o Brasil como esse, né? Da democracia, da liberdade, do Estado democrático de direito, de garantir a nossa Constituição, né? Como é que vocês acham que pode se relacionar a isso? Bom, Adson, é um tema. O tema da juventude é um tema muito amplo, né? Principalmente, infelizmente, principalmente quando a gente fala sobre perda de direitos, né? A conta da juventude é sempre a primeira a ser cortada, né? Porque até pouco tempo não existia nenhum estatuto que reconhecia a juventude como um jovem na sociedade, né? Isso foi uma luta, inclusive, e uma conquista da UJS. Então, nesse cenário que a gente vive, né, de uma crise econômica, que vale lembrar foi aprofundada pela pandemia, mas já vem sendo carregada há um tempo, né? Então, nesse cenário, né, de um governo, na nossa opinião, com uma grande tendência ao fascismo, né? A gente vê as falas do Bolsonaro, a gente vê as manifestações que ele potencializa, né? Manifestações que arrastam cartazes pedindo o fechamento do Congresso, que mobiliza, né, tipos de manifestações, como, por exemplo, aquela manifestação em frente ao Congresso Nacional da Ku Klux Klan, né, em defesa do fascismo, né, muito em referência ao fascismo na Itália. Então, isso coloca uma certeza para a gente, né? A gente está vivendo um processo de fragilidade democrática, né? Quando a gente foi a primeira organização e o primeiro partido, né, a dizer que existia um golpe em curso em 2014, aquele golpe não se findou com a retirada da Dilma, né? Ele é um golpe que se arrasta ainda. A própria eleição do Bolsonaro é mais um passo desse golpe, né? Uma eleição que se fomentou em cima do ódio, né? Que incendiou
o ódio em cima de um debate de corrupção, que agora a gente vê a raiz da corrupção é a família de Bolsonaro, e que a gente tem a compreensão que o fim desse golpe é desestabilizar completamente o Estado democrático de direito, como a gente conhece hoje, né? Então, entendendo essa luta, né, a gente da UJS decidiu inovar, né? Lançar uma candidatura coletiva, porque no dia a dia é isso que a gente constrói, são sonhos coletivos, são lutas coletivas, desafios, e a gente sabe que quem luta e acredita em um país melhor não consegue colocar de noite a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo de todas as injustiças que acontecem no nosso país. Então, a gente decidiu lançar a bandeira contra o fascismo. Somos uma candidatura coletiva, de ideias coletivas, com pessoas coletivas, buscando ocupar o espaço da Câmara Legislativa, né? Nós que sempre ocupamos as redes, as ruas, as universidades, escolas, hoje lançamos o maior desafio das nossas vidas, que é ocupar também os espaços de poder do nosso país e trazendo nessas eleições a bandeira que para a gente é mais cara nesse momento, né? Contra o fascismo, em defesa do nosso Estado democrático de direito e da nossa tão jovem democracia brasileira. Muito bem, Luana. Acho que o Black vai falar em segundo, né, Black? Sim, eu só queria acrescentar, né? Inclusive a Luana já apresentou um pouco do caráter da nossa candidatura, mas o DNA da juventude brasileira, né? Ele é composto por luta, assim. A gente não tem como falar do Brasil, da nossa luta, da resistência, né? Pela nossa liberdade, sem falar do papel da juventude brasileira, né? Foi assim no movimento Fora Collor, né? Foi assim também na luta pela democracia. Foi assim também quando a gente aprovou o voto aos 16 anos, né, que foi uma conquista da UJS. Não era minha geração de juventude, mas eu sinto que essa conquista faz parte do nosso DNA. Né? Então, a gente lança essa candidatura entendendo que nós temos um papel fundamental de defender o direito do povo brasileiro, né, de defender mais igualdade social, uma vida mais justa para as pessoas, e entendendo também que a juventude pode ter um papel protagonista, né? É o momento da gente botar mais a cara. É o momento do Brasil e BH experimentar ideias novas, né? A gente viveu a última eleição, uma eleição basicamente sem perspectiva, né? O candidato à prefeitura de BH, vamos manter como está? Nós achamos não. Nós podemos melhorar mais Belo Horizonte. Nós temos proposta para a juventude ter acesso a emprego, a educação de qualidade, ter uma perspectiva de vida. Então, é esse sentimento que eu acho também que a nossa bancada traz, né? Para defender que a juventude tenha uma perspectiva de vida e tenham dias melhores, né, e também possam contribuir para que o Brasil avance, e principalmente BH, né, que é uma cidade maravilhosa de se morar, mas BH pode mais e a gente acredita muito nisso. Beleza, Black. Ô Luna, você viu que nesse bojo aí da fascistização, vamos dizer assim, do país, o Eduardo Bolsonaro apresentou um projeto de lei criminalizando o símbolo comunista, né? Eu acho que ele fez isso em provocação a todos nós, porque o Bolsonaro, se tiver certo, 80% dos brasileiros são comunistas, né? Porque 80% são contra ele. Mas quando eu fui deputado, eu fiz um projeto de lei que está tramitando na Câmara que criminaliza a apologia à ditadura militar, né? Talvez o Flávio Bolsonaro, enciumado com esse projeto, ele queira agora criminalizar os símbolos comunistas, né? Então, ou seja, num absurdo, né, autoritário, uma coisa assim obscura, né, antidemocrática. Como é que você também vê aí essa candidatura antifascista, essa candidatura coletiva? Como é que você está vendo isso nesse ambiente aí do país? Então, Watson, eu acho, né, na minha opinião, que a nossa candidatura ela chega num momento em que esse debate, né, ele assola o nosso país, um debate que é muito obscuro, que nos remete a um passado que a gente já vivenciou, né, na ditadura militar, diversos militantes, inclusive do nosso partido, que deram suas vidas na luta pelos nossos direitos, né, o nosso partido cumpriu um papel muito importante naquela época, e hoje a gente vê que essa ameaça ela retorna com muita força, né, e nós podemos cumprir esse papel importante de abrir o olhar das pessoas, né, para esse momento que o Brasil está vivendo. Eu acredito que, igual a gente cumpriu um papel... Tá? Desculpa, está travando aqui um pouquinho. Mas nós somos fundamentais, né? Nós comunistas
Eu acho que Eduardo Bolsonaro e todos os bolsonaristas já sentiram a ameaça que nós somos para esse projeto fascicizante, né, que assola hoje o nosso país. E eu acho que por causa disso, eles nos temem, né, temem as nossas ideias, que são ideias revolucionárias, ideias progressistas, totalmente contrárias ao que o fascismo nos oferece, ao que o fascismo hoje nos aponta, né, como rumo no Brasil. Pessoal, esse time dado mais ou menos um roteiro, que vocês iam perguntar algumas coisas para mim, mas eu sou tão curioso, e como eu estou junto com vocês, assim, que eu tenho muito interesse em escutar vocês, viu? Então não tem problema ficar perguntando as coisas assim, não tem? Porque é o seguinte, que eu me chamou muita atenção, na semana passada saiu o Atlas da Violência, né? E me chamou muita atenção, a gente podia começar essa aí até com o Black, que é o seguinte, a violência os homicídios no Brasil, eles tiveram uma redução no geral na sociedade, né? Mas entre os negros eles tiveram um aumento de 13%, né? O que demonstra que você tem também no Brasil um racismo que é um racismo estrutural, né? Muitas vezes a juventude ela tem ojeriza da política, do Estado, das políticas públicas, porque o que chega até ela é a violência policial, né? A gente está assim repleto de notícias nesse último período de massacres, seja em baile funk, abusos em batidas policiais que resultam em mortes, e tudo isso. E claro que isso se soma, né, a um percentual grande também, assim, infelizmente hoje 11 milhões de jovens no Brasil estão na situação nem, né? Nem estudam, nem trabalham. Mas, além disso tudo, e ter um corte também, além disso ser muito forte na juventude, tem um corte também racial, né? Você tem um problema disso atingir prioritariamente a juventude negra, os jovens negros da periferia, o que alguns caracterizam até como um genocídio, né, da juventude negra. Nós estamos propondo aqui para a Prefeitura de Belo Horizonte, nesse debate, políticas públicas que resgatem isso, né? Por exemplo, que a gente possa estabelecer uma política de primeiro emprego, né, destinada prioritariamente aos jovens da periferia. Por exemplo, Belo Horizonte, você tem a lei de responsabilidade fiscal, diz que você pode comprometer a folha de pagamento do município com ela pode chegar até 55% de comprometimento do orçamento. Hoje, Belo Horizonte tem apenas 42%, ou seja, tem 13% ainda de um espaço, né? Veja bem, isso é o que os próprios neoliberais estabeleceram, né? Ou seja, a austeridade fiscal, entre aspas, é tão alta que eles não chegam nem no teto que os liberais propuseram. Mas se a gente fizesse isso, por exemplo, você poderia criar muitas frentes de trabalho, né? E dentre essas frentes de trabalho, você tem uma política pública de geração de primeiro emprego, vinculado a estágios, né? Em órgãos da prefeitura, que pudesse dar ocupação, né, e renda a essa juventude no período da sua formação, né? Isso também como forma de dar possibilidade, né, aos jovens terem um caminho próprio, poderem ingressarem na universidade, terem uma autonomia financeira, concluírem os estudos, né? Como também nós estamos pensando, Luana, na discussão de uma política de fomento de crédito para a juventude, para o jovem empreendedor, né? Como, por exemplo, muitas vezes o que o jovem nessa fase ele precisar todo mundo precisa, né, de muito, mas não é 50, 100 mil reais. Mas muitas vezes você tem uma linha de crédito de 500 reais, de R$1.000. Isso ajuda num certo projeto que o jovem tem, não é tão caro, isso tem um grande alcance, né? Eu queria que vocês pudessem falar também, né? Ou seja, a gente precisa de uma Câmara Municipal lá com representantes da juventude, né? Para que essas pautas elas sejam pautas que sejam levadas a cabo, né? A juventude não entre para as estatísticas, mas ela seja enxergada como um agente de direitos, né? Como é que vocês veem essa situação da vulnerabilidade da juventude, especialmente da juventude negra, e o que a gente pode fazer junto, tanto na prefeitura quanto na Câmara Municipal, para a gente virar esse jogo
e dar uma perspectiva a essa galera aí. Posso responder? Alguém quer responder? Então, vou falar aqui rapidinho. Então, Adson, né, infelizmente a gente, marcado pelo racismo estrutural, né, ainda a gente tem vários resquícios assim que afastam a população negra, em especial a juventude, de condições, né, de ter uma vida com mais qualidade. Eu queria acrescentar alguns dados também do que você colocou sobre o Atlas da Violência, né, mas tem alguns dados de BH que eu trouxe aqui para o debate também, é que cerca de 520 pessoas foram mortas em Belo Horizonte no ano passado, né? Em mais de 80 dos casos por armas de fogo e 60% desses casos de homicídio são de jovens, né, de 15 a 29 anos. E também tem outro dado que eu acho que é importante a gente trazer, porque a letalidade ela está aumentando, como você colocou aqui, para a população jovem e periférica, né, principalmente os negros. Então, eu trouxe um dado aqui de 2010, que de 398 casos de homicídios que a gente teve em Belo Horizonte, 104 foram contra brancos e o restante todo foi contra jovens negros, né? Então, assim, tendo em vista que, historicamente, a juventude negra sofre com genocídio, né? Nós, quanto bancada antifascista, né, também como pessoas que vamos estar aí na luta para poder eleger você, nós temos que tomar algumas medidas, né, específicas para isso. Acho que o emprego é fundamental. Nós precisamos colocar o Estado para poder pensar a política pública para que a juventude tenha perspectiva de vida, né? Então, achei muito bacana essa ideia, né, da gente conseguir ter uma linha de crédito para a juventude, principalmente de periferia, porque vários jovens, assim como eu, são MEIs, né, que fazem ali o seu pequeno negócio, sua pequena empresa, visando ter um recurso, né? Muitos também ali são jovens que estão no mercado de trabalho a partir do aplicativo, né, que é essa nova ferramenta de trabalho que a gente vê, o iFood, 99 Pop. Então, acho que a gente poderia pensar também formas da gente fazer, igual no Maranhão. O governador Flávio Dino implementou um projeto de habilitação para jovem que conclui o ensino médio, né, para a pessoa poder entrar no mercado de trabalho. Acho também que é outra coisa muito interessante, que também vai nessa perspectiva da gente conseguir, pelo Estado, dar um financiamento para a juventude inicial, o pontapé inicial, né? Então, acho que isso é uma proposta fundamental que você colocou também. Porque isso é caro, né, para a juventude, né, Black? Tirar carteira de juventude é caro, pô. Muito caro. E o Estado pode ajudar a gente a conseguir emprego a partir disso, né? A prefeitura pode cumprir o papel. Eu acho também que a gente precisa, quanto bancada antifascista, né? Se a gente consegue eleger na Câmara, se Deus quiser, a gente fazer essa política pública interligada, né? Colocar ali a Câmara à disposição para que a gente consiga construir com a escola, com a cultura, e para que o emprego também caminhe juntas, né? De forma assim, organizada para desenvolver novas formas efetivas de transformação na vida da juventude. A gente precisa de perspectiva, né? Quando você coloca que a juventude é nem, isso é real na nossa sociedade, mas não é porque a gente não quer, mas é porque falta oportunidade. Nossa economia está capenga, né? Infelizmente, nosso governo federal não investe na juventude, não investe no emprego. Então, acho que nós podemos contribuir nesse sentido, né? Outra questão que a gente também acha que é importante para a gente combater essa criminalização da juventude, no pensamento de trazer mais perspectiva, é acabar com os autos de resistência também, né? Que coloca muito nessa questão estrutural aí que a gente vive na nossa sociedade do racismo, né? Infelizmente, vários jovens morrem por ser confundido com bandidos, né? E o auto de resistência, hoje, no nosso país, faz com que o policial ele possa matar e ele ser a própria testemunha para dizer que aquele jovem resistiu. E muitos jovens não conseguem nem se defender, morrem como bandidos, mas às vezes estão voltando da escola, às vezes estão voltando do trabalho, mas são confundidos, né, entre aspas, como bandidos, né? E também eu acho que é coisa importante também para a nossa sociedade em Belo Horizonte, né, a gente humanizar a Guarda Municipal, né? Eu acho que nós podemos ter uma Guarda Municipal que vai ter um diálogo com os espaços culturais da cidade, né, que vai ter um diálogo com a juventude. Eu acho que isso vai ajudar a diminuir a criminalização da juventude e também vai ajudar a gente a construir uma sociedade mais justa, com direito para todo mundo, né, igualitária. A gente tá, você falou num ponto, eu peguei um dado interessante antes do Atlas, né? De 2003 a 2014, você teve já uma queda na taxa de homicídio de 26% da população branca. E você teve um crescimento de 46,9% da população negra.
E se você for olhar Belo Horizonte, ainda tem um traço local, onde se concentra o maior número de homicídios. Estão nos bairros Taquari, o Alto Veracruz e Granja de Freitas, né? Ou seja, então você vê são 3 bairros da Zona Leste com maior vulnerabilidade social, menos presença do Estado, das políticas públicas, e a violência ela é mais escancarada. E também assina embaixo, essa questão da guarda municipal é isso, a gente não pode ter uma guarda municipal que queira ser uma PMzinha, né? Eu imagino uma guarda municipal como sendo uma articuladora da comunidade, que a comunidade se sinta confortável nela, que possa ser ajudada por ela, e não fazer o papel que a PM faz, que é uma coisa repressiva, né? Então, talvez seja o caso de ter uma academia municipal para que a gente forme melhor os nossos guardas municipais, tendo como princípio, né, a defesa dos direitos humanos, saber se relacionar com as pessoas, sem letalidade, né? Então, isso é uma coisa fundamental. Ô, Luana e Luna, vocês querem comentar esse tema também? Então, Watson, nessa nossa trajetória política, né, nas escolas, nas ocupações das escolas, nos grêmios, no próprio Centro de Referência da Juventude, a gente teve a oportunidade de lidar ali cotidianamente com a realidade de muitos jovens daqui de Belo Horizonte que vivem, né, infelizmente, essa realidade pela falta de oportunidade, de um emprego qualificado, de uma educação, né, de um ensino qualificante também que garanta a ele acessar esse emprego. E a gente pôde também presenciar diversos jovens, né, em situações críticas de violência parental, de não poder retornar para suas casas. Eu acho que já não é mais novidade para nós, né, que a nossa geração ela enfrenta um problema que é muito grave, que é um adoecimento, sobretudo psicológico, né, que se dá através da depressão, da ansiedade e diversos outros temas que infelizmente são realidade, é um extrato disso tudo que a gente está falando aqui, né, da falta de oportunidade para a juventude, dessa perseguição, da criminalização, sobretudo da juventude que hoje mora na periferia, que não tem perspectiva de emprego, de educação, né, de cultura, de poder desenvolver as suas potencialidades. E isso eu acho que é uma característica da nossa bancada, ser uma bancada tão diversa, né, e de diversas regiões da nossa cidade, que conhece realidades distintas e que a gente, né, através disso, consegue debater aqui e estar junto, apontando uma solução, né, uma alternativa para a nossa juventude. E aí, por isso, eu acredito nesse papel da Câmara Municipal de Belo Horizonte, em parceria com os instrumentos que hoje a gente já tem, né, o Centro de Referência da Juventude e os demais órgãos, para a gente poder conseguir humanizar, né, e conseguir reduzir esse genocídio da juventude, sobretudo negra, e que está na periferia. Muito bem, Luna. E nós vamos também, você falou na Câmara agora, e essa política de empregos para a juventude, ocupando especialmente os espaços públicos, né? Com certeza vai ter muitos jovens que vão trabalhar na Câmara Municipal, no Judiciário, em cargos do Executivo, e é um tipo de experiência fantástica, né? Porque o aprendizado técnico, também de gestão, ou seja, um nível de conhecimento enorme, ou seja, não é só gerar uma política de primeiro emprego ou de estágio, né? Mas você faz isso de forma muito qualificada, porque os espaços públicos te dão essa oportunidade, né? De aprender mais sobre economia, sobre administração pública, sobre contabilidade, sobre direito. Então, isso também é um passaporte bacana, né? Para esses jovens depois ingressarem, né? Aqueles que assim quiserem, né? E puderem, na universidade, por aí vai. Luana, e você? Olha, já foi bastante contemplado aqui, Watson, tanto pelo Black, pelo Luna. Queria saudar aqui a Kessinha, que chegou, está aí na sala com a gente já, essa grande guerreira que compõe aí também a nossa bancada. E sobre isso eu queria só trazer uma realidade, né? A minha geração, né, nasceu... Quando eu saí do ensino médio, já existia o Reúne, o ProUni, FIES, existia a perspectiva de jovens que, assim como eu, sou a primeira a entrar na minha família. O jovem tinha essa perspectiva, né? Saía do ensino médio pensando em entrar na universidade, né? Você, o primeiro da sua família a entrar na universidade também. E hoje essa perspectiva, ela vem
minguando, né? O jovem começa, a gente tem inclusive debatido muito essa questão da saúde mental, que é advinda dessa falta de perspectiva, né? E que é causada por isso, por não ter condições de entrar em um primeiro emprego, né? Porque ainda é muito pouco as vagas para o primeiro emprego, quando vai acessar o trabalho normal, né? Não tem experiência suficiente e conseguir dar a engrenagem, a primeira engrenagem na vida adulta, para o jovem é muito difícil, né? Principalmente quando falta a perspectiva da educação. Então, eu acho que Belo Horizonte tem a condição de ser a ponta de lança dessa transformação, né? Porque Belo Horizonte, a gente sempre fala, né? Darcy Ribeiro é brilhante quando ele trata o Brasil como os diversos Brasis, né? Uma só nação, mas um povo diverso, um povo uno, mas um povo diverso, né? E Belo Horizonte é o extrato disso, né? Uma juventude que é diversa, que tem de todos os tipos, todas as cores, todas as culturas, e a gente tem uma juventude muito talentosa, né? Tanto é que a cena do rap nacional se dá em Belo Horizonte. Agora, o carnaval, que é a expressão popular brasileira, tem se fixado no nosso país e a gente precisa dar consequência a todo esse potencial da juventude de Belo Horizonte, né? Porque a gente, quando fala de juventude, a gente fala aqui do futuro do nosso país, né? Então, conseguir crédito, o meu primeiro crédito, o primeiro emprego qualificado que seja casado com a formação também educacional, são primeiros passos para conseguir devolver essa perspectiva para a nossa juventude que tem sofrido nessa década do caos, né? Podemos dizer assim. Então, estou contemplada também pelo Luna e pelo Black. Eu acho que essa proposta da Guarda Municipal é fundamental, né? Porque ela segue uma lógica da polícia militar hoje e uma lógica que é errada, né? Porque o papel da polícia militar não é ser punitivista como ela é um papel de zelar pela sociedade, né? Mas que também pela má formação da polícia militar, inclusive a gente defende isso, né? Que tenha um treinamento adequado à polícia militar para que ela de fato cumpra o papel de proteger a sociedade e não ser somente punitivista, né? Porque a punição pela punição não educa a sociedade. Ela inclusive gera ainda mais coloca ainda mais pessoas no mundo da criminalidade, né? Porque gera revolta. Então, ainda mais em um país onde a gente tem ainda que explicar que existe um racismo estrutural, né? Então, isso são passos fundamentais para a gente conseguir aí colocar a nossa juventude como alicerce do nosso futuro. Muito bem, Luana. A Kessinha está aqui, eu não estou conseguindo ver ela na tela. Está aparecendo na tela aqui, Kessinha? Eu não estou te vendo. Você está me escutando? Estou te ouvindo, sim, Watson. Opa! Eu já cheguei a virei entrar, minha... inclusive... Eu já virei minha tela para tudo quanto é lado aqui, mas eu não consegui te ver. Mas você está boa? Eu estou bem, gente. Obrigada aqui pelo convite aqui, da gente estar aqui. Muito, muito produtivo, muito legal, viu? Beleza. Que assim, a gente está trocando uma ideia aqui, né, sobre esses temas que envolvem também as políticas públicas, né, ligadas à juventude. Eu queria também tratar de um outro assunto que muito nos preocupou, assim, né? Acho que a pandemia ela mostrou, né, além da juventude, essa política de emprego, né, que é muito importante, isso está associado à educação, ao acesso à universidade. Agora, a pandemia mostrou esse fosso também da educação pública, né? Ou seja, uma parcela dos estudantes que tiveram aula remota, tiveram acesso, e uma outra turma que não teve porque não tem internet, né? Não tem conexão, não tem um aparelho para acompanhar as aulas, um computador. Eu acho que a gente assim precisa usar mais, sabe? E muitas pessoas falam como é que vai ter dinheiro para isso, mas nós estamos defendendo que no kit escolar da escola dos estudantes do ensino fundamental, a prefeitura possa licitar, sim, tablets, computadores, para que a turma possa ter acesso a essas novas formas de aprendizagem, de pesquisa, estarem totalmente inseridos, né, tecnologicamente, porque você pode comprar muitas coisas para várias áreas da prefeitura. Agora, por que você não pode ter isso, uma grande licitação que
vai equipar, né, os estudantes com o mínimo, né, de tecnologia, bem como essas áreas, né, hoje que precisariam terem mais áreas livres, né, para o uso da internet, né? Belo Horizonte é uma das capitais com maior número em extensão de quilômetros, né, de cabeamento ótico, né? E isso não se traduz ainda para uma maior parte da população em internet grátis, né? Ou seja, a internet ainda é um privilégio, né? Ou seja, o cara paga ali com dificuldade, usa os dados móveis, quando acaba, e tem que ficar caçando internet, né? Então, eu acho que a gente precisaria também pensar nesse âmbito da educação, tirar lição, né, desse abismo assim, tecnológico, do ponto de vista de acesso à internet, tablets, computadores, né, tudo isso que demonstrou. Agora, é claro que para a prefeitura isso está muito ligado no âmbito do ensino fundamental, né, até o nono ano, né? Isso a LDB rege esse sistema. Agora, eu penso muito e nós discutimos assim certas campanhas com a juventude, né? Por exemplo, acho que envolver a juventude universitária em torno de campanhas, por exemplo, para a erradicação do analfabetismo na cidade de Belo Horizonte, ou determinadas pesquisas. Eu acho que isso é importantíssimo, porque dá ao jovem que está na universidade, por exemplo, essa capacidade de experimentar. Eu me chama muita atenção assim, muitas vezes a pessoa com 23 anos se formou em medicina, se formou em direito, se formou nisso, naquilo, mas não teve ainda nenhuma experiência prática de vida, né? Nunca subiu uma favela, nunca foi um aglomerado, nunca foi uma vila, nunca conheceu a realidade, né, da maioria da população, o sofrimento das pessoas. Então, eu acho que essas campanhas também de mobilização da juventude para que a gente possa encarar temas, por exemplo, o tema do meio ambiente. Não adianta você apenas ter uma política de coleta de lixo. Claro, isso é fundamental, mas se você não tiver uma campanha também que você mude essa concepção do consumo, do descarte do lixo. Então, eu acho que a gente deveria apostar mais na juventude para essas campanhas, esse voluntariado em torno de causas que são causas importantes, que educam as pessoas, que elevam o nível cultural. Por exemplo, essas grandes caravanas nos bairros de Belo Horizonte, com cinema na praça. Isso eu acho algo fantástico, pô. Pôr ali um cinema, um telão, certos filmes, fazer debates, né, sobre aquele filme, aquela realidade. Sei lá, eu acho que falta Belo Horizonte também hoje um pouco de sair dessa zona de conforto, né, e resgatar um pouco essa rebeldia da cidade, né, de fazer coisas que muitas vezes não necessita muito orçamento. A prefeitura pode ter 9 vans com telão em cada região fazendo isso o tempo todo, e não é isso que vai quebrar a prefeitura, né? Então, essa área da educação e da cultura, isso para nós, ligado, tendo a juventude, né, como a propulsora disso, é muito importante. E aí que eu faço esse gancho também. Como é que vocês veem hoje essa questão da cultura em Belo Horizonte? Tem o carnaval, que vem nessa grande onda aí da Praia da Estação, um movimento de rebeldia, de ocupação dos espaços públicos, né, que foi algo muito importante. E quais são os desafios hoje? Como é que vocês analisam essa questão do centro de referência da juventude, os incentivos às produções culturais, o hip-hop? Como é que a gente poderia fazer algo na cidade para dar esse protagonismo à juventude no que diz respeito a essa produção, né, de cultura, de arte, né, no momento que a gente mais precisa disso, como é o atual? Toda crise assim, precisa de muita arte, né, para entender a vida, para sair, encontrar caminhos, né? Como é que vocês veem isso e essa bancada antifascista aí tem debatido essas questões com a juventude? Ô, Kessinha, agora você sinta-se à vontade aí, viu? Que você chegou nas outras, desculpa, não tinha te visto aqui, aí por isso que eu não te chamei. Não, tá tranquilo, foi ótimo ouvir vocês. Deu para pegar boa parte aqui do debate. Tive um problema de conexão aqui, de aparelho, que foi ruim, mas estou aqui e estou ouvindo. E quando você será uma das nossas. Você será uma das beneficiadas por esse programa de internet e equipamentos tecnológicos aí, viu? Com certeza, estou precisando, viu? Então, Adson, deixa eu já abrir esse ponto aqui sobre a cultura, que é muito caro para nós, né, da juventude. Como você mesmo disse, trouxe nessa sua última fala, a cultura ela cumpre esse papel que é muito importante, né, para a elevação da consciência das pessoas,
a cultura também é importante, cumpre um papel social muito importante na vida das pessoas, e a gente viu que nesse último período, né, principalmente com o governo Bolsonaro, a cultura ela passou a ocupar um outro espaço no nosso país. Depois ali da extinção do Ministério da Cultura, depois daquele momento, né, da secretária de Cultura, Regina, a gente vê que os artistas no Brasil eles acabam ficando um pouco bem mais desassistidos do que antes. A gente retorna para um momento, né, muito triste para o setor da cultura, que é esse momento da desvalorização, da censura, sobretudo também, né, do autoritarismo. E aqui em Belo Horizonte, né, as pessoas acham que a gente é uma cidade, e sobretudo o estado também, que tem muita culinária e muita paisagem bonita, mas a gente também tem muita cultura. Como a Luana relembrou aqui do Darcy Ribeiro, Minas Gerais ela é a síntese do Brasil, e aqui se encontram, né, diversas culturas, e sobretudo em Belo Horizonte, que é uma cidade que tem o maior São João fora do Nordeste, que tem um carnaval muito grande político, que hoje ocupa, né, esse patamar de um dos maiores carnavais do Brasil, e também tem o maior palco do rap nacional, que é o Viaduto Santa Teresa, de onde saíram diversos MCs que hoje despontam na cena nacional do hip hop. E, infelizmente, a gente vê que a Prefeitura de Belo Horizonte, a Belotur, os equipamentos que a gente tem não são utilizados, né, ao nosso favor. Os centros culturais que todo bairro regional tem, que não são utilizados, que são literalmente abandonados, que não tem uma política pública, né, para poder manter aquele espaço, para não só ter o funcionamento, mas para que também tenham oficinas, que tenham encontros, que acolham a comunidade. Né? Um centro cultural é tão importante quanto o centro de referência, mas a gente vê que existe um abandono por parte da gestão pública, tanto desses centros, quanto também do diálogo, né, que não existe com os diversos setores que produzem cultura na capital. Tanto o movimento junino, que tem uma expressão muito grande na capital, tem diversos grupos que se organizam nos bairros, tanto das periferias quanto no centro da cidade, né, que dançam e que mantêm viva uma tradição que é muito importante para o nosso estado, para a nossa cidade, e que não é valorizado. Para além disso, né, tem os maracatus, enfim, tem uma variedade, né, uma extensão muito grande de cultura na nossa cidade, mas de todas elas, eu acredito que a mais criminalizada, a mais precarizada, seja aquela que vem da periferia, né? Isso é histórico no nosso país, desde quando os negros chegaram, que os brancos criminalizaram o candomblé, a capoeira, depois foi com o samba, e agora a gente vê isso repetindo com o funk e com o rap, né? E essas duas últimas, o funk e o rap, eu acredito que tem um potencial e tem demonstrado muito isso, né? A capacidade de colocar os nossos jovens em um outro lugar, né? O grafite também, a arte urbana, que dá aos nossos jovens a capacidade de se expressar, de mostrar aquilo que a sua realidade, aquilo que está sentindo, e também de elevar o seu nível social, de alcançar uma condição financeira. Né? Muita gente acha que não, mas através desse trabalho artístico-cultural, os jovens conseguem se estabilizar financeiramente. E não existe hoje nenhuma política, né, de valorização, nem de incentivo da prefeitura para que os jovens desenvolvam essas potencialidades. E isso eu acho que é algo, né, que é uma perda muito grande para nós, porque nós temos uma juventude que é artista, que é muito criativa, né, e que precisa mostrar isso, e isso precisa ser aproveitado. Muito bem, Luna. Kessia, você quer falar um pouco? Esse ponto é muito importante, interessante, né? Porque nós somos justamente a Belo Horizonte, em que em todas as praças existe algum tipo de produção cultural. Regiões como o Barreiro, com batalhas, né, concentradas em todos os lugares, né? Por exemplo, né, concentração muito grande, né, de produção. E eu acho que isso linka um pouco, né, com o que vocês estavam falando também sobre oportunidades para a juventude, né, desemprego, porque acaba que a cultura é um caminho que as pessoas optam com muita força em tempos de crise, né, produzir algo que seja bom e produtivo. Por que a gente não constrói uma cidade apta a ter um espaço para esse tipo de produção, né? A gente encontra o contrário disso, a gente encontra a marginalização, né, os obstáculos, né? E nós podemos ter uma cidade pensada para essa
cultura que historicamente está intrínseca em nossas veias, né, belo-horizontinas, né? Por que a gente não abre espaço para essa cultura da juventude? E a gente pode pensar entre N coisas, né? Por exemplo, nós temos os centros culturais, né? O Luna citou algumas coisas aí. Qual que é a política que a prefeitura atualmente tem para elas, né? Para esses centros culturais? Qual é o investimento? Tem equipamento? Né? Nós estamos com o Centro de Referência da Juventude que está aberto aí há quase 4 anos. Tem uma sala lá de audiovisual que você pode ir lá e produzir. Até hoje não colocaram os equipamentos lá, para os jovens MC quiser produzir alguma coisa lá. Então, como é que a gente faz, né? Para que isso aconteça, né? E eu acho que a gente pode conseguir fazer mais, sim, conseguir construir equipamentos que estejam preparados para acolher essa juventude que produz cultura e que respira cultura, e nem que seja para apresentar, sabe? Nós temos uma virada cultural em Belo Horizonte, né? Os artistas independentes, quantos? São muito poucos os que têm espaço para se apresentar, divulgar, assim, sabe? Acho que a gente tinha que pensar mais, construir mais pensando nisso. Acho que isso é um grande desafio, assim, para a gente aqui hoje. Você falou do Centro de Referência da Juventude, e eu também tenho pensado, Luana e Black, para vocês comentarem, a necessidade do pós-pandemia da cidade ela ser mais descentralizada, né? Ou seja, as pessoas vão ter que resolver cada dia mais seus problemas nas suas regiões, né? Com um papel maior da subprefeitura, os serviços da prefeitura sendo concentrados na subprefeitura em cada regional. Você acha que essa experiência do centro... Até porque, Watson, o transporte público também não contribui, né? Que as pessoas que estão na comunidade cheguem até o centro para acessar esses equipamentos. Que eu não falei aqui, mas uma proposta fundamental que nós estamos trabalhando, Luna, é a proposta de gratuidade aos domingos para toda a população e a gratuidade imediata para os estudantes, né? No transporte de Belo Horizonte, todos os estudantes. E estamos fazendo uns estudos que, baseado em alguns impostos, como a CID, que é o Imposto sobre Combustíveis, sobre um subsídio que não existe em Belo Horizonte, taxações, por exemplo, sobre rotativos, sobre aplicativos, a taxa patronal, né, que o patrão, quando ele contrata alguém, ele tem que pagar também o vale transporte. Quando a gente soma tudo isso, estou só fazendo um parêntese aqui, tá? Nos dá muita condição, muita certeza de que é possível marchar para a gratuidade do transporte, porque o transporte não pode ser pago, isso é um absurdo. Eu preciso ter um transporte público, porque isso é de utilidade fundamental para as pessoas acessarem a cidade, os serviços da cidade, o lazer, o trabalho, tudo. Então, nós estamos fazendo esse estudo. Ontem eu conversei com o nosso amigo Getúlio, que é pré-candidato lá em Neves, e ele me relatava isso, que dependendo da região, você gasta R$ 12 para chegar em Belo Horizonte, uma pessoa. Então, você imagina o que é isso diariamente para quem vem, trabalha todo dia, volta, que é um número grande de pessoas. Mas eu concordo, esse transporte é inibidor, né? Aliás, teve uma piada também, né? Parece uma piada contra Belo Horizonte, que foi o ministro Tarcísio Freitas anunciou, né, que eles pegariam uma multa da Ferrovia Centro-Atlântica, e essa multa de 1,2 bilhões seria feito o metrô, a linha 2, Calafate Barreiro. 24 horas depois, eles vão dizer, não, esse dinheiro não existe, o STJ não sabe se pode usar, e a Comissão Mista de Orçamentos que deveria passar na comissão, senão poderia impactar nos gastos. Ou seja, é um absurdo. Nunca se tratou o transporte com seriedade em Belo Horizonte, o lobby dos ônibus é muito forte, né? Mas, Luana e Black, pegando esse gancho que a Kessia falou, do Centro de Referência da Juventude, de uma cidade descentralizada, você acha que o caminho é por aí também? A gente poderia construir, por exemplo, centros regionais da juventude nas regiões de Belo Horizonte? Por exemplo, o Calil está atacando os centros culturais, como disse o Luna, né? Ele vai fechar o Centro Cultural do Padre Eustáquio e o Centro Cultural de Santa Teresa. Então, ele está na contramão, né? Porque esses centros culturais são importantíssimos, locais públicos, com várias manifestações culturais. E a gente tem pensado um pouco isso, de centralizar esses serviços. Por exemplo, restaurante popular. Se formos construir restaurante popular, que é uma necessidade, não devemos construir somente no centro. Talvez você construir, por hipótese, tá? Retomar o restaurante popular do Barreiro, o restaurante na Serra,
em determinadas regiões, de Venda Nova, eles têm mais impacto por estar ali. Você acha que isso se aplica também na cultura e nas políticas culturais ligadas à juventude? Seria um caminho também essa descentralização? Ô, Adson, com certeza seria um bom caminho, sabe? Nós precisamos descentralizar a cultura de BH do colar da Contorno, né? Para você ver, o jovem para ter acesso à cultura e na batalha de MC, nacional, tudo mais, e no carnaval, geralmente tudo está ali no centro da cidade, né? Dentro daquele colar da Contorno, né? O que dificulta muito o acesso também, porque pagar a passagem não é fácil, né? Você hoje pagar R$ 4,50 para ir, R$ 4,50 para voltar, e não sei o que, muitas pessoas não têm condição. Inclusive, eu queria aproveitar esse momento aqui para saudar, né, a galera do Sarau dos Lanternas, que é daqui de Venda Nova, o Sarau Raiz, que é lá do Novo Arão Reis, né, aí do Paulo Seixo, na verdade, que é a galera do CRAS. Queria saudar também o Rafael Frost, está participando aqui da live, né, como ouvinte também, que organiza um bloco de carnaval, o Glória, que tem como principal tema, né, descentralizar o carnaval de Belo Horizonte. Então, acho que nós precisamos construir formatos, né, que descentralizem a cultura de Belo Horizonte. Precisamos também incentivar com que permaneçam acontecendo, né? Muitos saraus, né, muitas batalhas de MC que a gente tem em toda Belo Horizonte, porque é uma cultura muito forte, cara, é muito forte. Inclusive, Ades, queria te convidar para ir com a gente uma batalha depois, né, para ir lá se divertir com a gente. Falta equipamento para a galera muitas das vezes não tem uma caixa de som, não tem um microfone, né? Não tem um mic ali para poder realizar a sua intervenção cultural. E isso é o mínimo que a gente pode estar promovendo para as pessoas, dando um mínimo de estrutura, né? Então, acho que quando a gente fala de centralizar, a gente também conseguir estruturar esses espaços culturais que já existem em Belo Horizonte, mas que têm pouca visibilidade, né? Então, acho que é dar visibilidade, estruturar, utilizar dos CRAs também para poder organizar essas atividades, inclusive no Novo Arão Reis, no Paulo VI, o Sarau Raiz ele acontece no espaço do CRAS, porque quando era fora do CRAS, a polícia ia para acabar. Então, o CRAS hoje é um ambiente de acolhimento. Nós precisamos de ter mais aparelhos como esse em toda a cidade, né? Então, precisamos ter mais centro de referência da juventude para toda a cidade, pegar esse modelo central e espalhar pela cidade para que toda a juventude, mesmo sem condição financeira para estar ao centro da cidade, possa ter acesso à cultura e possa também contribuir com o desenvolvimento, né, do seu bairro. Eu penso o seguinte, Watson, também, que a cultura ela pode incentivar a economia a aquecer. Nós temos aí várias feiras espalhadas pela cidade, né, que não tem, às vezes, uma intervenção cultural, e aí tem muita gente que tenta fazer a cultura, mas, infelizmente, não tem um palquinho para poder apresentar na feira, para poder chamar a clientela. Eu acho que se existisse uma parceria, um fomento da prefeitura para colocar esses artistas para tocarem nesses espaços, com certeza as feirinhas iriam estar bombando, a gente conseguiria aquecer a economia, ajudaria tanto a economia como também estaria divulgando ali o trabalho cultural dessa diversidade que é Belo Horizonte, né? Então, acho que é muito importante centralizar, inclusive estamos super à disposição da bancada antifascista para poder contribuir com esse projeto, que eu acho que vai ser revolucionário na vida cultural de BH. Bacana. Você falou uma coisa, eu lembrei tem algumas cidades do interior da Bahia que é muito forte o carnaval, por exemplo. Sabe o que as prefeituras fazem? Elas licitam, por exemplo, gelo e elas doam gelo para os barraqueiros, entendeu? Ou seja, é uma atividade econômica tão importante que gera emprego, que movimenta a economia. Eu estou falando, por exemplo, de carnaval fora de época. São datas tão importantes para além da cultura, para a economia desses locais, que você fez esse gancho bacana, né? Cultura e economia, né? Uma coisa vai retroalimentando a outra, né? E lá as prefeituras chegam a fazer isso, né? Então, o poder público ele tem que atuar fortemente para financiar isso. Por exemplo, a prefeitura ela tem um poder muito grande, até porque ela tem muitos fornecedores. Ela podia realizar, né, editais específicos para a juventude, né, editais para o hip hop, editais para o funk, editais para várias manifestações, não apenas da música, né, mas do teatro, na dança, no cinema, em vários tipos de produção, né? Inclusive também se utilizando de leis de incentivo à cultura, como é o caso da lei de incentivo, como é o caso da própria Rouanet, que está vivendo seus momentos aí conturbados, né, como todo o governo Bolsonaro e a área da cultura,
mas poderia estimular certas compensações, né, tributárias de empresas que aportassem recursos, né, na cultura, porque isso é algo que tem a ver, além da cultura, como você bem disse, com a economia, né? Luana, você quer falar? Vou falar aqui um pouco, Adson. Eu acho que esse debate da cultura é fundamental, né? Queria aí saudar a Santuza Rodrigues, que está acompanhando a gente, o Rafael Frois, que sempre foi um grande parceiro da UJS, né? E tem um trabalho muito forte também na cultura. Queria agradecer aqui por estar participando. Eu acho que o Black fala bem, né, sobre essa questão da cultura, o Luna também. E sobre essa descentralização, né, eu acho que essa é a lógica de um centro de referência da cultura, e essa também deve ser a lógica do centro de referência da juventude, né? E pensando em uma lógica de que o espaço do CRJ seja um espaço onde a juventude se encontre, onde ela possa expor as suas ideias, mas onde seja ofertado também serviços de educação, de apoio psicológico, que a gente vem falando aqui sobre a questão de saúde mental, que oferte cursos de informática e que também conecte a juventude com essa cultura, né? Capoeira, aula de música, que a Cia estava falando aqui, o CRJ tem um estúdio incrível, só que ainda não tem equipamentos, né? E Eu estava fiquei em louco processo de de saber isso. Não licitação, tem mas equipamento ainda? não tem os equipamentos. Tinha a licitação para os equipamentos de som desse estúdio e também dos computadores, né? Que ainda não se tornaram realidade, né? O CRJ hoje é um espaço físico, né? Então, a gente quer E só transformar abriu porque a aquilo em um gente ocupou, porque espaço a juventude onde ocupou, né, forme a nossa Luana? juventude, né? Oi? Só existe porque a juventude ocupou, inclusive, né? Porque era para estar fechado hoje, esperando 2 palmeiras imperiais, Watson. Estava fechado, não tinha inaugurado, porque no projeto original precisava de 2 palmeiras imperiais. Então, a UJS, junto com diversas outras juventudes, ocupou e falamos que queremos abertura. Hoje a gente quer recurso próprio para o CRJ. O CRJ precisa de recurso para disponibilizar esses serviços, né? E não só para o CRJ, a gente está falando aqui de uma política como essa, que a gente coloca como uma conquista também da nossa organização, mas a gente quer mais, queremos isso descentralizado, porque a juventude, como todos aqui bem disse, não são todas que têm acesso à cidade, né? Com essa proposta do transporte aí, o Adson, com certeza essa realidade muda, né? A gente, em Belo Horizonte, tem a famosa caixa preta do transporte. Então, precisamos abrir essa caixa preta para dar essa acessibilidade, mas dar também essa oportunidade para o jovem na sua regional, né? Isso é muito possível. Então, disponibilizar equipamento para as batalhas de MC, legalizar o funk. O funk é o principal preconceito hoje com a juventude periférica, né? Quando a gente viu imagens no início do ano da polícia batendo nas pessoas em bailes funks em São Paulo, e o funk é a cultura popular brasileira, é preciso que ele seja valorizado. Então, medidas como a legalização e a regulamentação do funk, dos bailes funks, é essencial para a gente romper também com esse genocídio da juventude, porque hoje, né, o racismo ainda é ligado à pobreza, né? Então, você ser preta é você ser pobre, você ser pobre é você ser preto, né? Então, a gente precisa desmistificar isso. Então, descentralizar tanto o CRJ quanto a cultura vai ser fundamental. Muito bem, Luana. Eu quero dizer para o Black que a minha especialidade dentre os elementos do hip hop é o grafite, viu, Black? Não é a batalha de b-boys. Vamos fazer um grafite aqui na minha quebrada, então, já. Vou marcar, viu? Eu convivi muito tempo com GOG, com Aliado G, Realidade Cruel, Nação Hip Hop, uma turma que eu gosto muito, sabe? Lá em São Paulo, aprendi muito com eles, lá em Santo André, com Buraco, com a turma toda lá, né, cara? Uma turma muito massa, sabe? Um trabalho bem legal.
Pessoal, é o seguinte, deixa eu... Só eu gente sei que boa, só galera boa mesmo. nós estamos chegando aqui, viu, pessoal, ao fim, porque já são 1 hora, mas eu queria mais vocês um pouquinho aqui, eu não poderia também da gente debater um tema aqui que eu julgo importante, vocês falarem sobre ele. A gente falou muito aqui dessa onda fascistizante, né, do governo Bolsonaro, e isso ataca, sobretudo, as chamadas minorias no Brasil, né? Que as duras penas do governo Lula, a gente conseguiu dar visibilidade ao que estava invisível, né? E se transformou em políticas públicas, em direitos, em avanços muito concretos. Assim como a questão dos negros, nós estamos vivendo esse caso que, a partir dos incidentes, né, brutais, assim, nos Estados Unidos contra a população negra, assassinatos, assim, desencadeou, né, uma série de manifestações pelo mundo. Essa questão das mulheres, infelizmente, com o isolamento social, os dados de aumento, né, do feminicídio, de mulheres que são obrigadas, né, a conviverem agora com seus companheiros e de forma isolados, né, o que aumenta também essa violência contra a mulher. E nós vivemos também uma violência terrível, né, que é a violência contra, por exemplo, a comunidade toda ela, LGBTQI+. Se eu errei alguma letra aqui, vocês me corrijam, viu? Porque eu sou de uma época que falava-se só LGBT. Que a gente assiste a todo dia, assim, absurdos de violência, de desrespeito, de perseguição, E agora o que mudou é que isso é feito pelos canais oficiais do governo, né? Não é apenas os preconceituosos, não é apenas o ódio isolado no coração de cada um, mas isso da noite para o dia virou uma política de governo, né? E parece que o governo empoderou as pessoas que se sentem no direito de praticar esse tipo de violência. E claro que a juventude, mais uma vez, assim como no desemprego, assim como na falta de oportunidades, ela é também uma vítima das principais, né, de toda essa violência, né? Como é que essa candidatura coletiva, né, antifascista, como é que vocês têm percebido isso? Com quem vocês têm conversado? Quais são as principais políticas públicas, né, que Belo Horizonte poderia desenvolver no sentido de garantir, né, esse direito, que é o direito de todo cidadão, né, poder viver, ter acesso à saúde, ter acesso à casa. Eu, por exemplo, quando também fui deputado, eu fiz um projeto de lei que também está tramitando, mas a bancada, grande parte da chamada bancada da Bíblia, não é muito favorável a ele, que foi um projeto que incluía os casais homoafetivos no cadastro do Minha Casa Minha Vida, né? Isso gerou muita polêmica, né? Porque a bancada da Bíblia é muito forte no Congresso Nacional, se colocou contra isso, né? Como é que vocês estão vendo esse aumento, dessa escalada de violência, e como a gente poderia, a partir de ações tanto do Legislativo Municipal quanto da Prefeitura, dotar Belo Horizonte para que ela se tornasse, de fato, uma referência maior de uma cidade, que seja uma cidade tolerante, que respeite os direitos humanos, que respeite as liberdades individuais, que promova políticas públicas na saúde, na educação, para toda a comunidade LGBT. Como é que vocês veem esse debate hoje? Como essa candidatura coletiva apresenta isso para a juventude de Belo Horizonte? Só para reiterar aqui que eu gosto dessa pauta, é o seguinte, né, que a gente é uma cidade bem avançada, eu estou travando para vocês, minha vida. A gente é uma cidade bem avançada e tal, mas assim como o Congresso Nacional, nós temos uma bancada da Bíblia forte em Belo Horizonte, né? 16 vereadores são pastores e a gente encontra num cenário em que cada vez mais, junto com essa ação conservadora, em Belo Horizonte também tem repercutido no cenário nacional, né? Essa ideia de querer saudar Bolsonaro aqui, né? Trazer ele para cá, essa ideia, inclusive, de fechar a Câmara e não deixar o povo entrar para aprovar projeto de escola sem partido, que aquilo ali foi uma vergonha. Não sei se vocês lembram, né? Na aprovação do projeto, né? A presidente da Câmara fechou para ninguém poder entrar e fica cada vez mais notório. Acho que é mais oportuno que a gente paute essa
importante, né? Porque parece que fica meio oculto, né? Esse conservadorismo em BH fica meio assim, oculto, né? Ninguém fala sobre, mas realmente, assim, né? Os neopentecostais são os que mais elegem pessoas para a Câmara, né? Eu sou filha de pessoas evangélicas, né? Tá totalmente ligado à minha cultura, ou sei que eu cresci, mas de qualquer forma, nós também podemos confundir, né? O que é você ser religioso e você usar a religião para ganhos próprios, né? E é o que acontece demais aqui nessa Câmara. Então, cada vez mais necessário que a gente junte uma batalha grande mesmo, porque é assim que a gente vai construir uma alternativa para isso. Se o Lula quiser complementar o Black, assim, porque eu também não, acho que não tenho que falar tudo sobre isso, é apontando, né? Mas fique à vontade, muda sobre essa coisa. Bom, então, deixa eu dar minha pequena contribuição aqui também, Watson. Eu acredito que essa escalada fascista, né, obscurantista, ela tem legitimado muito o ódio das pessoas contra os LGBTs, contra as mulheres, contra os negros e as negras, e dos segmentos ditos minoritários, né, que a gente tem. Eu acredito que o LGBT seja um dos que mais sofre ataques, inclusive ataques institucionais por parte do Estado brasileiro, que não garante os direitos da comunidade LGBT. Seja eles, né, assim, as pessoas às vezes consideram simples, mas seja ele o direito de ser reconhecido pelo nome pelo qual quer ser chamado, quanto o direito de doar sangue e poder salvar uma vida através da doação do seu sangue. Né? A gente viu o STF recentemente aprovando que os LGBTs tivessem esse direito de que sempre foi negado, né, de doar sangue para salvar outras vidas, mas isso ainda não foi colocado na prática por causa da Anvisa, de diversos entraves do Ministério da Saúde. E assim como outros direitos, né, como a criminalização da LGBTfobia, que também foi aprovada, mas a gente ainda não vê de fato isso sendo colocado na prática, né? O nosso país ainda ocupa o 78º lugar no ranking de países mais seguros para a população LGBT se viver. E eu acho que o reflexo disso tudo, hoje, né, quando a gente pensa nos LGBTs ocupando os espaços de poder na sociedade, a gente vê claramente que os LGBTs não estão inseridos na sala de aula, não estão inseridos, né, nos espaços de representação. Isso tudo por um fruto, um reflexo de uma trajetória que é muito turbulenta, que é muito difícil para nós LGBTs. Tanto na educação básica, dentro de casa, né, com a aceitação dos familiares. E eu acho que a maioria de nós acaba procurando, né, recorrendo a esses empregos que as pessoas, né, que o senso comum já espera que vai nos encontrar. Quando não é no telemarketing, é na prostituição, enfim, são os piores espaços de trabalho que existem na sociedade, mal remunerados, sem direitos trabalhistas, né, das piores condições de insalubridade é que se encontram hoje os LGBTs. Então, a gente precisa começar a pensar numa política na nossa cidade de abraçar, uma política de acolhimento dessas pessoas que são escorraçadas das suas casas, né? Que não encontram afeto, que não encontram um ombro, que não encontram, né, um companheirismo. Então, a gente precisa começar a acolher essas pessoas e apresentar perspectiva para elas, né? Oferecer cursos profissionalizantes, porque os LGBTs, eu sei porque faço parte, né, desse coletivo, nós somos muito criativos, enfim, sabemos fazer diversas coisas. E isso precisa ser reconhecido, isso precisa ser, né, levado em consideração. Eu não vou comentar aqui porque eu caí na hora que o Watson estava fazendo aqui a fala dele e eu perdi o contexto da fala, mas estou super contemplado aí pelo que Gabriel Luna colocou já. Nosso diretor LGBT da Uni, inclusive, né? Liderança máxima aí. O microfone do Watson está desligado. Seu microfone está desligado, Watson. Desculpa. A Luana caiu a conexão ou está aqui? Porque eu não estou vendo ela. Eu também estou procurando ela aqui. Acho que deve ter caído a conexão. Bom, pessoal, eu acho que é isso. A gente aqui conversa, mas nós já estamos aqui há mais de uma hora trocando ideias, são muitos assuntos, né? Mas eu gostei
demais essa conversa nossa, sabe? Quero dizer que, até pela minha trajetória, né, na Uni, no movimento estudantil, no JS, eu tenho, de fato, não poderia ser diferente, né? A gente tem que colocar como centro desse debate para Belo Horizonte a questão da juventude. Eu acho isso muito importante, porque isso é multifacético, né? Isso aqui nós estamos debatendo através das políticas de juventude. Você está debatendo educação, cultura, emprego, né? Cidadania, ou seja, então isso é muito estratégico e a gente quer ter essa capacidade, né? De tanto campanhas, como eu disse, com o setor da juventude hoje mais incluído, né? No caso, por exemplo, o setor da juventude que consegue chegar à universidade, e que eu acho que a gente precisa aproveitar esse potencial para atividades campanhistas, para solucionar problemas e gargalos estruturais da cidade. Eu sempre acreditei muito nisso, né? Como a Uni participou do projeto Rondônia e tanta mobilização de juventude sobre causas importantes, mas um olhar também muito especial, e isso tem nos preocupado sobremaneira, né? Que é essa maior parte da juventude, que hoje a juventude que ela está, em certa medida, alijada, né? Alijada da educação, do emprego, da possibilidade de ir ao cinema, de ir ao teatro, de ir a um show, de consumir cultura, né? De poder se formar enquanto cidadão. Uma juventude que, para grande parte dela, o que está colocado é a negação de tudo, né? Não é um agente de direitos, né? E isso é um veneno, né, para qualquer sociedade. A gente não pode tolerar isso. A gente precisa nos indignar contra isso, combater isso, dar perspectiva à juventude, porque é algo muito importante para toda a sociedade. Ainda bem que no Brasil nós temos uma sociedade que tem um grande percentual de jovens. Isso é uma força fundamental da nossa inteligência, da nossa cultura, da nossa capacidade de trabalho, de construir esse país livre, desenvolvido, soberano, né? Democrático, igual, justo, tolerante, e toda a sociedade que a gente quer construir. Então, eu quero muito ter esse centro, né, de estar ao lado da juventude, para ações que a juventude podem ajudar muito a cidade, ações de conscientização, de combate a problemas, como eu disse aqui, ambientais, o analfabetismo e tantos outros, mas, sobretudo, a gente tem um olhar de políticas públicas para a juventude que possa amenizar, pelo menos, essa falta de oportunidades, né? Como eu disse aqui, com transporte gratuito para os estudantes, com uma política de primeiro emprego, com uma política que valorize a cultura e as produções culturais, o hip-hop, o teatro, a dança, o cinema, as artes visuais como um todo, o folclore, né? As manifestações tradicionais. Enfim, a gente precisa ter, de fato, essa prioridade. E, portanto, para mim, foi muito importante aprender muito com vocês aqui hoje, sabe? Que é uma candidatura muito legal. Não é uma candidatura só de jovens, né? Mas são jovens todos assim com um talento enorme, com uma história em que, pese serem muito jovens, já tem uma bagagem, né, muito vasta, né, de lutas, de conhecimentos, de vivências, né? Então, eu acho que vocês vão fazer a diferença, não tenho dúvida, né, nesse debate em que a sociedade precisa encontrar a esperança, o sonho, né, a perspectiva, né? E enquanto parece que grande parte da sociedade está anestesiada, é bom ver um conjunto de jovens, né, que está muito bem lúcida e sabe onde quer chegar, quais são os desafios, né, que a gente precisa encarar. Então, eu queria parabenizar essa pré-candidatura, né, de vocês, essa pré-candidatura coletiva, né, de vocês. Dizer que eu estou muito feliz em poder ombrear com vocês aí esse desafio de pensar uma nova Belo Horizonte, apresentar às pessoas uma nova Belo Horizonte. E quero fazer um roteiro com vocês aí, já que não tem sala de aula, nem escola, nem universidade, pelo menos para a gente invadir aí os barzinhos, as boates, onde tiver possível, lá em outubro, com segurança e distanciamento, voltar ao normal as coisas, a gente está junto para levar a nossa mensagem, nosso panfleto, nossas ideias, para poder mobilizar. Porque eu não tenho dúvida, se tivesse as faculdades, as escolas funcionando, vocês varreriam cada sala dessa cidade aqui que saberiam dessas propostas, dessas ideias e tal. Mas, infelizmente, né, nós vemos essa situação de pandemia, a gente tem que... Obviamente, a gente não é negacionista, né? Então a gente tem que respeitar aí as orientações das autoridades sanitárias, e a aula não vai ter mais esse ano, presencial.
mas a gente tem que descobrir aí esses novos espaços, né? Além dos virtuais, esses novos espaços que a juventude vai se encontrar, porque não tem jeito. Já tem 5 meses, está acabando aí, vai diminuindo a taxa de contaminação, e isso que a gente espera, e acabando, esses encontros vão ter que se dar, e a gente tem que estar junto dessa moçada para poder falar de eleição, de política, de juventude, de cultura, e levar essa mensagem aí de otimismo. Então, eu queria agradecer a todos vocês de coração, agradecer aqui quem participou com a gente, mandando um beijão. Toda semana a gente tem feito lives com temas importantes. No domingo, 7h, nós vamos conversar também com a nossa pré-candidata Mara Teles, que é uma mulher porreta também, que junto com essa pré-candidatura da juventude, também vai fazer diferença em Belo Horizonte. Então, queria agradecer de coração a todos vocês e passar aqui para aí fazer sua despedida aí, suas considerações finais, o Luna, a Kessinha, o Black, e se a Luana já tiver chegado aqui. Pessoal, obrigado mesmo de coração, foi muito bom, eu aprendi muito e preciso muito que vocês, ao longo dessa caminhada da campanha, esteja sempre com a gente, aí, ajudando a atualizar nossas ideias, propostas, a falar mais e melhor com a juventude, porque, como diz Gonzaguinha, eu acredito na rapaziada, e com ela que nós vamos mudar esse jogo que está aí de Bolsonaro, de Zema, descortinar esse futuro radiante aí que o Brasil tem pela frente e deixar de lado esse obscurantismo, que é momentâneo, vai passar, mas vai passar com muita luta de todos nós, mas especialmente dessa juventude, que eu acredito muito. Então, obrigado de coração. Vamos começar aí pelo Luna, dando um beijo na galera aí, e depois a gente faz uma rodada. É isso, Adson. Gostaria aqui de agradecer a cada um que ficou aqui até o final dessa live importante com a gente. Agradecer a você por ter se colocado mais uma vez, né, à disposição das nossas ideias. Agradecer a equipe técnica que garantiu que essa live aqui pudesse acontecer. Agradecer também aos meus companheiros aí da bancada antifascista e dizer que nós nos colocamos aí à disposição da juventude, né? Como disse lá atrás, em 1987, a música do Titãs, a juventude não quer só comida, a gente quer comida, bebida, diversão e arte. A gente está aqui para garantir isso, para tornar coletivos os nossos problemas que a gente tem na cidade e solucioná-los também de forma coletiva. Essa é a principal bandeira da nossa candidatura, né? Conseguir coletivizar as nossas ideias, os nossos problemas, para que a gente encontre juntos soluções para cada um deles. Então, conto com cada um de vocês aí nessa trajetória, que não vai ser fácil, mas eu sei que estando cada um lado a lado, de braços dados, a gente vai vencer esse momento, vai vencer o fascismo e instaurar um novo momento, não só na nossa cidade, no nosso estado, mas no nosso país. Obrigado a todo mundo. Boa noite. Valeu, Luna. A juventude é muito mais que uma banda numa propaganda de refrigerantes. É isso aí, Watson. Gente, obrigada, viu, por ficar aqui com a gente até agora. Queria pedir, assim, né, que quem puder seguir as nossas redes sociais, Bancada Antifascista. Agradecer demais o Adson pelo convite, tá? Negócio das musiquinhas, eu tô lembrando aqui, tá? Já o seu jingle, que a gente vai cantar, o Adson Ribeiro, firmando compromisso. Tem que pensar aí pra gente jogar na internet. Nós vamos fazer uma versão atualizada desse funk aí, viu, Kessinha? Vamos fazer uma versão 2020 desse funk. E fazer uma versão 2020 desse funk. A gente quem disse que não ia ter jingle, né? E é isso. Obrigado, Luna, Black. Mais uma vez, a gente está sempre junto aí na luta. Vamos falar com vocês aqui nesse espaço também, né? Já que a gente vai estar junto aí com muitas coisas pra frente. Obrigada. Beijos. Valeu. É isso, gente. Queria aqui agradecer o Adson, agradecer você primeiramente, né, por ceder esse espaço aqui de diálogo com a gente. É sempre bom a gente compartilhar esse conhecimento, né? Sempre fico feliz quando a gente troca uma ideia. Queria também agradecer aqui a paciência de todo mundo que participou do debate. A nossa ideia é muito essa mesmo, construir coletivamente, ouvir as pessoas, dialogar, para que a gente consiga construir uma cidade que represente toda essa diversidade de juventudes que a gente tem e também a população em geral. Eu também espero que todos vocês possam contribuir com a nossa candidatura coletiva, né, com a bancada antifascista. Então, quem quiser ser um de nós, vai na nossa rede social, chama a gente, vamos fazer uma live junto, vamos discutir junto, para que juntos a gente possa transformar nossos sonhos em realidades, né? Eu acho que
com muita ajuda de Deus e com muito esforço nosso, a gente vai conseguir sair vitorioso com a bancada antifascista e também com o Adson Prefeito, que é um cara que tem muita qualidade política, né? E representa ainda que a gente pode ter uma BH diferente, né? Uma BH que pode mais. Então, nesse sentido também, queria agradecer e espero que a gente se encontre. E até a próxima, galera. Tamo junto. Valeu, pessoal. Um abraço, viu? Bom final de semana. Valeu, Adson. Se Tamo cuidem. junto, meu querido.